habita em mim. Espírito Santo, e habita em mim. Meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia. Hoje é dia 2 de agosto. Estamos no mês vocacional da igreja. Cada domingo deste mês, nós comemoramos uma vocação na igreja. A vocação de padre, a vocação de pai, a vocação de família, a vocação de catequista e a vocação de todos os leigos da igreja. Vamos rezar pelas vocações. Cada um tem uma vocação, cada um. E tem um detalhe, nós só seremos felizes quando responder a Deus o chamado da nossa vocação, de cada um. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, que a igreja propõe, é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 até o 27. Vamos ler juntos? Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e seguirem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse mês vocacional, esse evangelho é rico de detalhes, quanta teologia, quanta coisa linda tem dentro desse evangelho. Várias questões aqui que eu quero simplificar numa única mensagem. A barca que Jesus manda os discípulos entrarem é a igreja, que nós todos fazemos parte pela vocação batismal. Cada um de nós fazemos parte desta igreja pela vocação batismal. Entramos na barca de Pedro pelo batismo. E claro, meus irmãos, todos nós, andando, navegando no mar da vida, na barca de Pedro, sempre seremos vai nos encontrar sempre a tempestades. O vento, muitas vezes, nos será contrário. E muitas vezes vem a agitação, as surpresas, os reveses da vida dentro da vocação de cada um de nós. A luta diária, os desafios que a vida nos coloca. Os discípulos ficaram com medo quando viram o Senhor andando sobre o mar. O vento era contrário, mas Deus estava presente com eles. E é Ele, o ressuscitado, que caminha sobre as águas, e esse é o símbolo do andar sobre as águas. É uma proclamação de fé. Cristo está ressuscitado, caminhando sobre a morte. E é Ele que nos fala para todas as vocações, para todas as circunstâncias da vida, seja ela qual for. A cruz mais pesada que existir na face da terra, Jesus ressuscitado, caminhando sobre as águas, nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Eu desejo a você, querido irmão, querida irmã, um dia abençoado e que a bênção de Deus te acompanhe hoje. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo.